Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast especial aqui com o time da CSU hoje. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre tecnologia, empreendedorismo, né, os próximos passos. E lembre sempre também que você pode escutar o SaraCast na sua plataforma preferida aí de podcast, tá? Mas sempre também, semanalmente aqui na BMC News. Então hoje a gente está aqui com o time da CSU. Obrigado, Pedro. Obrigado, Fabiano, pela presença. Prazer enorme. Acho que é primeiro apresentar um pouco de vocês, né? A gente hoje, de novo, né, o Pedro vai me já começar xingando aqui no começo, que hoje a gente vai falar menos de RI, né? Então a gente tem outros fóruns, né? Outros encontros para a gente falar de mais de finanças, detalhes, né? E inclusive, né, já recomendo todo mundo, entra lá no site, se cadastra, né, tem toda a comunicação. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais, vamos dizer assim, da barriga no balcão, né, do que é a empresa por trás, do que, eu digo, do que foi, do que é e do que será a empresa, o setor, né, as tendências. Então acho que já passar um pouquinho pro Fabiano. Obrigado, Fabiano, pela presença e explicar um pouco da sua atividade dentro da empresa, né, qual que é a responsabilidade, e depois a gente passa um pouquinho do segmento, enfim, das tecnologias. Eu acho que hoje não tem ninguém que não conheça o que é uma inteligência artificial, né? Embora esse conceito, né, Fabiano, já queria fazer uma pergunta, não é um conceito exatamente novo, né? Assim, acho que ficou hoje muito popular. Popular também porque as ações mais ligadas, principalmente ações, pessoal que nos acompanha aqui, não param de subir, né? Mais ligadas a esse conteúdo. Mas eu digo assim que citando um exemplo aqui, ele é um conceito que existe desde sempre, né? Por exemplo, você está lá no seu e-mail, né? De repente chega lá um spam, né? Uma propaganda no seu e-mail. Provavelmente o Google tem milhões, bilhões de dados e fala assim, pô, esse e-mail talvez seja bom para esse tipo de cliente, né, investidor, né? Mas, enfim, estou passando um pouquinho o cavalo na frente aqui. Então, primeiro, falando um pouco da sua atividade, né, da sua responsabilidade dentro da companhia, da CSU digital, e também depois a gente fala um pouquinho mais sobre, começar já falando sobre inteligência artificial, né, que acho que é um dos focos principais aqui hoje. Bacana. Agradecemos aí o convite. Acho muito bacana poder participar desse espaço. Obrigado. Minha responsabilidade é em tecnologia e na operação do negócio. Então a gente está, como você disse, com a barriga no balcão de verdade, né? Todo o time ali produzindo os serviços que a gente fornece para os nossos clientes. Sobretudo focado em meios de pagamento, mais recentemente focados no desenvolvimento de automação de processos. Meios de pagamento de forma muito abrangente, né? A gente vai desde do mais básico, cartão de crédito ou de débito, até os produtos mais sofisticados, como a gente tem trabalhado agora num conceito aplicando inteligência artificial, que é o conceito do cartão inteligente. Daqui a pouquinho a gente pode explorar um pouco mais sobre isso. A IA, o termo foi cunhado nos anos 50. O termo inteligência artificial. Mais ou menos quando o Pedro não estava nascendo. Mais ou menos ali o Pedro já estava na faculdade. E tal, né? Mas a utilização de técnicas de inteligência artificial, ela também já é bastante antiga. Não é de hoje que varejistas usam no comércio eletrônico indicações de produtos a partir de uma compra, do seu comportamento de compra naquele marketplace ou naquele site. Né? Quando a gente entra nas plataformas de streaming, onde você recebe uma sugestão de um filme que tem ali 80%, 90% de chance de você gostar daquele filme. Sim. O que está por trás daquilo ali é a inteligência artificial. Sim. É uma vertente da inteligência artificial chamada machine learning. Então você usa uma quantidade grande de informações, de dados sobre aquele assunto e estabelece padrões naquelas informações, entende padrões de comportamento e, baseado naqueles padrões de comportamento, você sugere o futuro. Não é muito diferente de quando a gente faz análise de ações, análise de empresas. Sim. Você olha o passado, estabelece ali um comportamento para tentar projetar o futuro frente ao cenário. Né? Então é mais ou menos isso. Na prática, o que a gente tem visto é a popularização do termo IA a partir de uma iniciativa do ChatGPT, que é um uso específico, bastante específico, e que tornou esse assunto moda, né?
Mas que, de fato, a utilização já vem acontecendo nas empresas já há muito tempo, de forma prática, e já interfere no nosso dia a dia. Já usa. Quando você coloca um roteiro, quando você pede um roteiro no Waze, por exemplo, ele está usando técnicas de IA para poder te indicar o melhor caminho. Né? E quanto tempo a gente já usa o Waze no nosso dia a dia, né? Sim. Então não é grande novidade do ponto de vista tecnológico ou técnico, mas sim a utilização mais popular deste termo, né, em aplicações empresariais e pessoais, né, que tem acontecido de forma mais frequente, né? Quando a gente olha principalmente para o uso pessoal, você vê o que causa mais barulho, né? O ChatGPT foi esse primeiro, mas você tem lá a IA que gera uma música, que gera uma foto, uma imagem, sim, né? Sim. Você tem inúmeras aplicações sendo colocadas ali no dia a dia das pessoas, né? Agora já tem a IA que identifica se aquele texto foi gerado por uma IA. Se não foi escrita por um ser humano, né? Agora tem áudio, então, né? O pessoal está replicando voz, né? Tem a ferramenta que identifica que aquilo foi feito uma voz artificial, né? Exato. Então, tudo isso vai se desenvolvendo, são aplicações, mas o que de fato permite essa grande explosão de aplicações diversas, né? Novas, muitas vezes, é o poder computacional. Então, se eu tinha um poder computacional à disposição há 10 anos atrás, hoje isso cresceu de forma exponencial. E de um custo muito mais baixo, né? E com isso permite a aplicação de técnicas de IA para poder fazer aplicações, usos, né, mais práticos ali. E por outro lado, a quantidade de informações. O que as redes sociais geraram de informação das pessoas e das sociedades é absurdo. O que tem nos últimos 5 anos é muito mais informação do que se tiveram nos últimos 50. Então isso é um fenômeno que esses dois fenômenos juntos culminaram nessa explosão de utilidades diversas para IA. Boa. O Fabiano, uma pergunta aqui fora da pauta, né? Sempre a gente tem que quebrar a pauta aqui, por isso que funciona, né? Mas dentro da CSU, assim, como é que é os skills da sua equipe, no sentido assim, para quem olha de fora, acho que é um bando de desenvolvedores, né, assim, uma galera desenvolvendo. Ou não, ou você precisa também ter várias disciplinas ali diferentes, comportamentos diferentes, enfim, para ter uma equipe diferente, enfim, para entender às vezes comportamento, para ver perfil, enfim, como é que funciona isso, assim, até porque tem gente que está participando aqui para ver, eu gostaria de trabalhar com isso, trabalhar na CSU, enfim, qual que é o futuro mesmo. E aí fica uma das perguntas que o pessoal deve te fazer muito assim, a gente tem grande parte das profissões estão sendo criadas agora, mas tem grande parte das profissões que vão morrer, né, das profissões tradicionais, né? E provavelmente uma grande parte das respostas esteja com você, né, Fabiano, nessas perguntas. Comigo não seria tão presunçoso, mas talvez eu tenha algum caminho indicado ali, vai. Na verdade, o time tem que ser multidisciplinar porque a aplicação desse tipo de técnica, ele necessariamente exige conhecimentos desde a infraestrutura mais básica até a aplicação de negócio. Mas o grande desafio de um time com esse foco é entender qual é a utilidade para o cliente. Como é que eu atinjo sucesso do cliente? Sim. A gente é uma empresa que fornece serviço para empresas que fornecem serviços para os consumidores, para os seus clientes finais. É o B2B2C. Se a gente não conseguir entender como é que eu traduzo um código, como é que eu traduzo uma infraestrutura em algo que seja útil para que o meu cliente tenha sucesso no mercado, para que ele se diferencie no mercado, se eu não conseguir fazer essa conexão, eu não sou eficiente e não vou prosperar. E a equipe, da mesma forma, tem que ter esse objetivo. Então, o maior desafio que a gente tem não é técnico, apesar de ter desafios técnicos importantes, sem dúvida. A formação de mão de obra no Brasil é um desafio importante. Sim. O conhecimento está sendo muito desenvolvido, né? O conhecimento de ponta está sendo muito desenvolvido lá fora. Aqui a gente tem ainda mais tímido, né, esse desenvolvimento, né, de inovação, se comparado com outros mercados, né? Mas o desafio maior que eu vejo é esse, conectar o que está sendo proposto de tecnologia
com alguma coisa útil, com alguma coisa que o cliente de fato vai perceber valor naquilo e vai usar no mercado de maneira a ganhar a competição, ganhar o espaço dele frente aos competidores. Porque as ferramentas estão todas à disposição para todo mundo. Sim. Né? Da mesma forma que eu tenho uma ferramenta de um grande fabricante de tecnologia, você também tem acesso a ela. Como é que a gente vai usar de forma diferente isso e de que maneira a gente aplica para que a gente conquiste o mercado? Acho que essa é a grande pergunta aí, né? Você sabe que eu, quebrando de novo a pauta, e é uma provocação assim, eu acho que até no Brasil, até a gente tem, de certa forma, alguma capacidade de gerar bons cérebros, né? Então, não há dúvida. Mas eu acho que a gente tem uma incapacidade de reter eles, né? Assim, a gente até desenvolve, mas, por exemplo, por que a gente não tem uma meta nossa? Não, o brasileiro foi lá para se associar ao Zuckerberg lá fora, né? E deve ter gerado receita para o Brasil, mas 90% ficou lá fora, né? Então, acho que é um pouco desse desafio que eu queria provocar com você, assim, como desenvolver mais, mas reter mais, né, essa inteligência. É gerar um ambiente de negócio, gerar um ambiente de educação primeiro, e depois um ambiente de negócio para que as empresas se desenvolvam. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui no início, né? Como é que uma empresa pequenininha lá de 2 grandes gênios floresce, sobrevive, se expande e sobrevive no mercado? As condições para isso, elas estão dadas aqui no Brasil? É mais complicado. Eu tive a oportunidade de visitar uma incubadora lá no MIT e ali eles tinham o funding já disponível dentro da incubadora. Então, os investidores eles vinham para dentro da incubadora com eventos frequentes, com uma série de mecanismos de comunicação e relação. Legal. Então, você tinha os talentos que vinham das universidades, do próprio MIT, de Harvard, que estão todas naquela região de Boston, né? E você tinha a mentoria, os próprios professores, né? Eles tinham uma mentoria. Ou seja, o cenário era dado de tal maneira que as empresas começam a florescer. E, obviamente, como todo pipeline, né, você tem 1000 empresas florescendo, 5 vão dar super certo. Uma dessas 5, por exemplo, foi a Meta. Então, entre outras, né? Então, quando a gente olha um cenário bem desenhado desta maneira, quando a gente olha o Vale do Silício, é um outro exemplo nesse mesmo contexto, né? A Flórida, ultimamente, também tem investido alguma coisa nesse sentido. Israel tem um outro centro importante de inovação que criou esse ecossistema. E no Brasil, o que a gente está fazendo para isso? Acho que essa a reflexão que a gente tem que fazer como empresa e como sociedade. De que maneira a gente promove isso? Porque empreender é sempre muito complexo, é sempre muito arriscado para todo mundo. Seja aqui nos Estados Unidos, na China, não importa onde. Qual é a rede de segurança que você tem à disposição para poder empreender? Porque minha mãe dizia que era muito mais seguro eu ser um formado lá pelo SESI, e nenhum problema de quem é formado pelo SESI, mas é um caminho mais seguro. Sim. Muito mais seguro do que abrir minha própria empresa. Sim. Do que eu fazer um negócio próprio, né, num cenário tão difícil quanto é esse cenário competitivo no Brasil, e regulatório, etc. Né? Então, eu acho que o caminho passa pela educação, sem dúvida. Eu explorei pouco isso aqui, mas é fundamental, porque senão a gente não tem profissionais para alimentar essa demanda. E não é um problema de talento, de forma nenhuma. Exato. Mas um problema de oportunidade, muitas vezes. Né? E um cenário mais favorável para que as empresas se desenvolvam, para que as empresas nasçam. Sim. Eu preciso pegar uma empresa pequena que vai ter que fazer investimentos de 500 mil, de 1 milhão, de 2 milhões, essa empresa tem que ter acesso a esse capital de forma razoável para que a coisa deslanche e, de novo, de 1000, 5, 10 vão florescer, vão dar certo e vão fornecer serviço para o mundo inteiro, não para o Brasil. Que é um outro ponto também. A gente tem que parar de pensar pequeno, a gente tem que parar de pensar na nossa geografia. A gente conversando com os gringos, né, você não vê eles formando uma empresa para atender o mercado local. Ele pode até começar pelo mercado local, natural. Mas eles estão sempre pensando como é que o meu produto navega em várias geografias. Né, de forma muito natural até. Então, acho que é outra coisa que a gente tem que se provocar também. Né? Não podemos ter essa limitação. Não existe mais essa limitação, né, no mundo atual. Né? Você não tem essa demanda por vai atender o mercado local. Né? Então,
A linguagem, principalmente linguagem de tecnologia, ela é universal, né? Não é uma língua assim, português, você muda para Argentina, ninguém tá te entendendo, né? É a mesma Exato. É a mesma língua. Tanto que muitas empresas têm times espalhados pelo mundo, times trabalhando às vezes no mesmo projeto, né? Então, a gente aqui tem usado pessoas em vários lugares do país, de forma bastante ampla, né? E até algumas fora do país, para poder desenvolverem projetos conosco. Essa é uma realidade que até pouco tempo atrás a gente não conseguiria ter isso tão fluido, né? Talvez um dos subprodutos positivos de uma pandemia terrível foi esse, né? Então a gente se digitalizou numa velocidade muito maior do que o caminho natural, né? Então, acho que com isso a gente acabou adotando a gente, CSU e outras empresas, né? Adotando uma prática mais digital, né? De relacionamento. Boa. Até conhecida como CSU digital, né? Agora fortemente focada nisso, né? O Pedrão, sem falar assim de números, né? Mas até eu sou economista, né? Então a gente olha um pouco de PIB brasileiro, PIB americano, mas principalmente PIB brasileiro. A gente pega os últimos 10, 20, 30 anos de PIB brasileiro. A gente basicamente cresceu o PIB por conta de boom demográfico, assim, a população entrando, virando economicamente ativa, empurrando. Não exatamente são esses números, não estão corretos, né? Mas uma ordem de grandeza, a gente cresceu numa média de 2%, só que de produtividade, ganho de produtividade deve ter sido 0,1, 0,2, né, de contribuição, diferentemente dos Estados Unidos e de outros países, né? E aí eu queria entender um pouco justamente isso, como que a tecnologia e casos práticos, não só para a CSU, mas principalmente, talvez, acho que para os clientes da CSU, tem se traduzido, ou pode se traduzir de fato, porque a gente pegar, por exemplo, eu olho muito ações, né? Fala assim, por que a Meta não para de subir, né? A Apple não para de subir, a Microsoft não para de subir? Porque basicamente assim, da onde que virá, né, o ganho de produtividade dessas empresas? Né? Essas empresas estão impulsionando para elas e para os clientes delas ganhos de produtividade, né? Que aí ganho de margem, ganho de rentabilidade, de geração de emprego, né? Então, traduzir um pouco desses números, né? De como vocês, seus clientes, a tendência, né? De traduzir isso em ganho de produtividade, né? Produtividade, sim, não é só receita, mas principalmente sermos mais produtivos, né? Sermos mais eficientes com o uso de tecnologia, né? Sim. Não, primeiro, Marco, obrigado aí pelo convite. E, assim, qual é um pouco da nossa visão em relação ao que já vivemos aqui no Brasil em termos de digitalização e o que a gente entra, né, a partir de agora, né? A gente, ao longo de muitos e muitos anos, né, viveu num cenário onde tudo que você construiu em termos de arquitetura documental, tudo que você construiu, né, do ponto de vista de relacionamento entre as empresas, o relacionamento da empresa com o consumidor final, isso sempre envolveu um processo muito lento, burocrático, com muito papel, muito processo manual. Isso se dá muitas vezes da própria natureza dos negócios, mas muitas vezes também da forma como eles foram formados. Sim. Né? Então você teve processos de consolidações, né, de várias naturezas, né, no mercado. Até eu vou te interromper para fazer eu não vou falar empresa, lógico, né, que é uma crítica, mas é um caso prático comigo, né? Eu estava precisando do meu extrato lá da Previdência, e aí eu falei, beleza, resetar a senha, né? Aí não voltava a senha, né? Daí, a hora que eu fui preencher, né, na velocidade ali do dia, fui preencher, eu preenchi, acho que com uma casa a menos, né? O campo do celular ali, sabe? Uhum. Você não sabe se põe DDD e tal, né? Beleza. Então corrige aí, né? Não, você tem que abrir um formulário, imprimir, assinar para corrigir o campo do celular para você receber uma nova senha, né? Uhum. Só para te interromper um pouco do meu caso prático aqui, né? Não, mas acho que esse caso ele é muito concreto, né? E é uma realidade recorrente, assim. Toda vez que você chega para fazer um check-in em um hotel, você tem que preencher lá um papel, sendo que você já fez esse cadastro no site que você comprou lá o seu pacote de viagem. Sim. Né? Então, infelizmente, a gente tem uma complexidade do ponto de vista de como esses dados, né, de fato estão organizados e se relacionam. Então, tem uma questão sistêmica, tem uma questão da própria composição das companhias, que é aquilo, né, que eu estava comentando, assim, são muitas vezes frutos de integrações
de várias outras companhias, né, passadas. Então, processo de fusões e aquisições, né? Se você não tiver um trabalho muito intenso de integrar aquilo que você, né, adquiriu ao longo do tempo, né, você vai ter dificuldades, né? E aí, o que acaba isso aqui desdobrando, né? Você acaba desdobrando, né, por um lado, num atrito muito grande com a ponta, né? A experiência de uso e consumo, como essa, né? A experiência de uso e consumo ela é muito ruim, né? É frustrante você no seu dia a dia ter que lidar com essas situações. Mas, por outro lado, para as companhias, você entra num cenário onde quanto mais você cresce, pior fica, né? O que é contra-intuitivo, né? Porque é isso, se você está crescendo e você cresce de forma desordenada, o que acaba acontecendo é que é um momento que você se vê em um caos. E aí você não consegue nem explicar por que você começou a perder margem, por que você não está entregando de fato, né, um resultado adequado vis-à-vis o tamanho da tua companhia, né? Então, o que a gente viu, né, ao longo do tempo foi isso. Você cresce, um desafio por muitas e muitas décadas do Brasil foi criar grandes corporações, crescer, trazer, né, novos serviços, etc. Mas não teve uma preocupação, né, com de fato você fazer esse trabalho de maneira apropriada. O que a gente viveu nos últimos 5, 6 anos, né, foi um processo de arrumar essa etapa, mas muito ligado à experiência do cliente, né? Então, a gente vê isso claramente na indústria financeira, né, que é a indústria que a gente opera, onde as empresas, os neobanks, as fintechs, né, elas desafiaram, né, o setor, mas muito ligado como é que lá na ponta essa experiência, né, esse contato final com o usuário se torna melhor, né? Então, a explosão dos aplicativos, você trazer novas funcionalidades para dentro dessa rotina de consumo, né? Você transacionar, né? Tirando uma selfie ao invés de você colocar um papel, né, para alguém assinar, né? Então, isso tudo passou a fazer parte, né, de vários e vários segmentos. Ainda estamos longe, né, quando a gente pensa em algumas indústrias específicas, de fato você ter uma experiência digital lá na ponta, né? Mas esse trabalho foi muito ampliado para vários segmentos, em especial, né, o setor financeiro. E eu acho que isso que justifica esse crescimento muito relevante que a nossa indústria teve, muito acima do PIB. Né? A nossa indústria ela cresceu a mais de 20% ao ano nos últimos 5 anos. Né? E aí, acho que a beleza, né, desse movimento de digitalização é que hoje a gente tem uma população bancarizada. Sim. Então, olha como é relevante, né, você tomar uma decisão de você caminhar para um aspecto mais tecnológico, como isso traz capacidade, escala e benefício, né, para o cliente final. Então, acho que essa foi a primeira onda, né, de digitalização que a gente está vivendo. A gente ainda tende a viver mais 2 ondas na nossa visão, e é por isso que a gente fez um investimento muito grande em tecnologia, em novas tecnologias ao longo dos últimos 5 anos também. Né? Não só para fazer parte desse novo ecossistema digital, né, do ponto de vista de produtos, soluções lá para o ponto final, mas como é que a gente captura as próximas ondas que virão. E aí, assim, a nossa visão foi muito clara nesse sentido, de que da porta para fora, né, foi feito o dever de casa, quando a gente fala da indústria financeira. Né? E da porta para dentro. Né? Como que essas companhias elas vão gerenciar os seus processos internos? Aquilo que o cliente não enxerga. Né? Eu brinco que é a cozinha, né, das instituições financeiras. Né? Então, aquela história assim, poxa, hoje o aplicativo te traz um facilitador muito grande na hora que você quer, por exemplo, contratar um crédito. Né? Você vai lá, tira uma selfie, tira uma foto da sua identidade, sobe o seu imposto de renda lá na plataforma, mais 2, 3 certidões, né, que o banco te pediu, e você clica contratar. Cara, foi tudo digital, maravilhoso. E aí? A partir do momento que você clica aquele botão, por trás, né, existe uma série de etapas de validação daquela documentação, análise. Né? Aí é aquilo que você falou, por exemplo, às vezes, eu não sei se é um caso, chega a ser algum caso de algum banco grande, tradicional, enfim, que tem os famosos legados, né? Mas é aquilo que você falou lá no começo, às vezes, né, no objetivo de crescer, o cara ele cresce, só que ele vai perdendo rentabilidade. Só que ele vai perdendo rentabilidade, é isso. Ele corre esse risco, né? Ele corre e normalmente é um risco. Ele bota crédito para dentro, crédito, mas vai ter que contratar 100 pessoas a mais.
para um volume menor. Para um volume proporcionalmente delta, menor, né? E que tem limite. Essa escala tem limite. Essa escala tem limite e duplamente, né? Você, em geral, quando você pensa em instituição financeira, você vai dar um crédito, você começa primeiro pelo filé mignon, né? Aquele cliente que, todo mundo quer dar crédito para ele. E aí, conforme você vai andando nessa escala, aí você começa a ir para um cliente que ele não só quer crédito para fazer um bom uso, mas ele necessita de crédito, e aí esse risco de inadimplência começa a aumentar. Se você não tiver bem estruturado, você não vai nem conseguir analisar o crédito, você não vai conseguir nem analisar se você está tomando risco ou não, né, naquela transação. Então, a verdade é que assim, você hoje tem uma ineficiência muito grande na cozinha das companhias por conta disso. Porque você vai crescendo a qualquer custo, né? Você não se organiza e aí, a partir desse momento, você passa a ter muita gente para processar muita coisa em múltiplos sistemas, muita gente para analisar papel, muita gente para analisar, né, de forma não adequada, porque você não consegue trabalhar com os dados corretamente, né, o que precisa ser analisado quando você vai analisar uma fraude, né, quando você vai analisar um crédito, um sinistro na área de seguros. Então, os processos esses se tornam ineficientes. Então, acho que a próxima onda, né, que a gente vai viver está ligado a isso, né, a como você traz eficiência, como você traz melhoria, né, para aquilo que não está perceptível aos olhos, né, do usuário final. Então, muitas vezes a gente fica se questionando assim, né? Poxa, eu fiz uma contestação de fraude, e a minha resposta, né, do operador foi: em até 72 horas a gente vai te dar uma resposta. Cara, isso hoje é inadmissível, né? Pô, se é uma fraude, você tem que estancar na hora, né? Não é em 72 horas depois. Né? Você vai tomar um crédito, o dinheiro leva 15 dias para cair na sua conta. Cara, muitas vezes você precisa do crédito para amanhã, depois de amanhã. Então, eu acho que o desafio é como é que você traz velocidade, como é que você traz dinamismo e, mais do que só dinamismo, como é que você passa a correr um risco mensurado, né? É uma decisão sua correr aquele risco ou não um jogo de sorte ou azar, né? Correr o risco. Então, deixa eu apertar um pouco a torneira do crédito, aí daqui a pouco você solta a torneira do crédito, porque na prática você não sabia o que você estava fazendo, né? Então, acho que essa é a próxima onda que a gente vive. E eu acho que a terceira onda que essa indústria vai viver, que na verdade ela complementa as duas anteriores, é que por conta justamente do AI, né, essas duas capacidades de você melhorar a experiência lá na ponta, né, e ao mesmo tempo melhorar o que está acontecendo behind the scenes, ela é multiplicada materialmente, né? Porque na ponta, quando você pensa em compra, uma experiência de compra, uma experiência de pagamento, cada vez mais o que a gente vai ver é os instrumentos passivos de transação, exemplo, o cartão, né, o teu Pix, ele passar de um instrumento passivo para um instrumento ativo, né? E ele se tornar algo consultivo para você. Poxa, você comprou aqui uma passagem aérea, você não quer comprar uma mala? E aí você tem uma interação já com a própria plataforma financeira que você estava navegando. E a mesma coisa quando a gente pensa nos processos, né? A partir do momento que você coloca AI e o Machine Learning, né, que o Fabiano comentou aqui anteriormente, o que você começa a fazer? A máquina começa a aperfeiçoar aquilo constantemente. Sim. E aí você, não importa a natureza do teu dado, da tua transação, se é uma imagem, se é uma foto, se é um papel, né? A máquina ela passa a interpretar corretamente aquele dado. E a partir do momento que esse dado entra numa esteira de processos, você passa a operar bem esses processos. Então, eu diria que a gente está vivendo uma fase espetacular, né, da indústria financeira. Várias outras indústrias estão caminhando para lá, né? E aqui se torna, assim, uma avenida importante, né, de crescimento para a economia, né, como um todo, porque essa busca de eficiência ela é necessária. Não dá mais para a gente viver, repassa no preço, né? E, mais do que isso, para o nosso setor especificamente, essa é uma grande aposta da gente para 24, 25 e assim sucessivamente, porque, de fato, as empresas estão demandando cada vez mais por soluções que resolvam esse tipo de problema, né, que hoje permeia múltiplos ecossistemas. O Pedrão sabe que aqui no SaraCast a gente sempre tem que ter um call, né? Então... Boa. A gente não pode terminar sem o call. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes do intervalo eu queria que você passasse esse call.
Porque vem na sua explicação, me parece até uma grande provocação de que daqui a 10 anos, ou talvez quiçá menos, né, os neobanks eles vão ter uma rentabilidade muito superior aos bancos tradicionais. De duas uma, ou os bancos tradicionais vão cair a sua rentabilidade por conta dessa ineficiência, ou lógico, vão ter que correr muito atrás. Ou simplesmente os neobanks têm, já porque eles nasceram digitais, vão ter necessariamente uma rentabilidade, enfim, operacional, tende a ter uma rentabilidade. Então esse era o call aqui para a gente terminar, se você concorda ou não, porque a gente, de certa forma, tá vendo um pouco disso, né? É difícil porque a gente olha muito assim o trimestre e a gente, não, esse trimestre teve efeito disso. Mas se a gente olhar no longo prazo, a gente já tem alguns casos no mundo e no Brasil um pouco, né? Eu diria que isso sim foi uma tônica nos últimos anos, tá? Acho que os neobanks eles tiveram uma vantagem competitiva porque nasceu digital, né? Então ele não tem uma etapa de adaptação, ele já nasce assim. Eu acho que a notícia boa para quem não é neobank é que não necessariamente isso aconteceu da porta para dentro. Isso com certeza aconteceu da porta para fora, não necessariamente da porta para dentro. Então acho que a notícia boa talvez eles não estejam em pé de igualdade, mas essa distância não é tão grande, né? Então, basicamente, eu diria o seguinte, o desafio vai ser para todas essas empresas, todas elas vão precisar liderar essa agenda, e aí vamos ver quem vai ter essa velocidade. Claro, os neobanks eles já nasceram digitais, o nível de arrumação que você precisa fazer é menor. Por outro lado, os grandes bancos, eles já entenderam, né? E estão se mexendo, né? Então vamos ver quem vai ter fôlego aí para cruzar essa... E não dá para subestimar a força dos grandes bancos. Exatamente. Então, eu acho que vai ser uma briga boa. Eu brinco que é o seguinte, né? Todo dia a gente vê os grandes bancos se aproximando do best practices das fintechs. Sim. E também, ao contrário, também é verdade, né? Então vai ser uma briga boa. Vai ser animado para assistir. O Fabiano, só para terminar, a última pergunta desse primeiro bloco. O tempo passa rápido aqui. Mas, por exemplo, a gente vê algumas operações tradicionais do varejo, algumas sempre fizeram crédito, né? São as grandes varejistas no Brasil. Mas umas não nasceram como crédito e já estão operando super bem. Isso é oportunidade, é risco. Eu vou citar um exemplo aqui prático, mas para mim que está sendo um grande sucesso, que é o caso, se bem que eles são um sucesso em várias frentes, né? Que é o caso da Meli, né? Do Mercado Livre. E a hora que eles entraram em crédito, eu acho que ninguém esperava o tamanho, a velocidade, o sucesso, né? E a gente, pegando o caso da Mercado Livre, a gente tem, com os dados, várias operações que poderiam também entrar na estrutura de crédito, com tecnologia, conhecendo muito bem o seu cliente, enfim. Como é que você vê isso? Ou não, você fala assim, peraí, não. Faz o seu negócio não vale a pena você entrar em crédito. Hoje faz sentido porque você tem tecnologia, você tem dado, você tem segurança, você conhece bem o seu cliente. Como é que você vê isso? Acho que até a gente já discutiu numa reunião, né? Por exemplo, acho que depois a gente se empolga aqui, não vai acabar transbordando para o próximo bloco. Mas, por exemplo, telecom, né? Telecom tem um monte de informação, né? Tem tudo para fazer, mas eles ficam ali muito cautelosos, né? Andando ali no seu mercado, tá? Vão com parcimônia. Às vezes, por exemplo, o caso da TIM tem ali a parceria com o C6 e tal, cada um vai um pouco no seu modelo, né? Sim. Mas, enfim, é um pouco disso, assim, como é que você vê esse mundo um pouco mais de finanças, um pouco mais de crediário, vamos dizer assim, de serviços financeiros. Serviços financeiros dentro de outras operações, né? Navegando e pegando os exemplos que a gente já tem hoje, né? Eu vou dar só uma pincelada aqui, depois se quiser a gente pode aproveitar o tema, que eu acho que ele é rico, né? Como a gente gosta de nomes bonitos, né? Existe um nome para isso. É o Embedded Finance, né? Os serviços financeiros inclusos em operações de varejistas ou em outros serviços, né? A gente vê isso acontecendo no Brasil desde sempre. Sim. Desde aquele crediáriozinho, quando você ia comprar lá o móvel, TV, etc., né? Que era dado pela empresa, não por um banco. Que era o... Né? O carnezinho que te obrigava a ir na loja de novo para pagar. Silvio Santos já dizia isso lá, né? Já passou com baú, não é isso? Então, você vê, serviços financeiros existem embutidos em outras operações de varejo, etc., né? E outros serviços, já de forma muito presente há muitos anos. Sim.
A gente conhece o parcelamento de uma transação desde sempre. Agora o mundo está chamando isso de Buy Now, Pay Later, né? Eu compro agora e pago parcelado, né? A gente já tem essa experiência há muitos anos, né? Então, o que eu estou vendo acontecer, o que a gente vê acontecer, é talvez mais empresas percebendo a oportunidade que elas têm de profissionalizar os serviços financeiros que ela já presta, eventualmente agregar alguns que ela não presta, para que o cliente seja atendido de uma forma mais ampla, mais global, o cliente dele, né, seja atendido de uma forma mais ampla, mais global, e uma parte boa dessa receita fique com ele, não vá para um banco ou para outra empresa de nicho ali. Exato. O Pedro citou o exemplo da viagem. Eu posso vender junto com uma viagem um seguro de viagem. Sim. É um serviço financeiro. Então, eu tô ali com o meu negócio de uma operadora de turismo e eu tenho um serviço financeiro embutido. Você tem várias possibilidades que acho que estão se desenhando cada vez mais fortes, mas que não é uma prática nova no nosso mercado, pelo menos. Boa. Pessoal, vamos segurar um pouquinho de temas para o segundo bloco. A gente faz um rápido intervalo aqui com o Fabiano, com o Pedro da CSU Digital. E a gente volta um minutinho. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso SaraCast especial com o time da CSU Digital. E hoje a gente vai continuar nesse bloco falando. Fabiano, eu queria falar um pouquinho sobre um conceito de tecnologia. Para quem não é do setor de tecnologia, que a gente olha de inteligência artificial e acha que é tudo a mesma coisa. E como você falou, tem a inteligência generativa. E é aquela pergunta, né, Pedrão? Você fala assim, caramba, acabei de responder os dados lá, né? Já fiz um atendimento semana passada, pergunta tudo de novo. Pera aí, me fala seu telefone, né? Me fala seu CPF, né? Isso é um exemplo, nem sei se esse é um bom exemplo. Mas como é que é o conceito usado na prática, né? Para os seus clientes, enfim, para a indústria financeira, do conceito de IA generativa? Qual que é a diferença entre essas duas, né? E principalmente o que muda para B2B e B2C, né? Ou seja, para as empresas e para o cliente final, esse conceito, né? Sem querer dar aula, mas só um pouquinho de conceito aqui para a gente se localizar, né? A IA generativa é uma das vertentes de uso de técnicas de IA. Machine Learning deriva para isso. Na IA generativa, como conceito, o próprio nome já diz, ela, com base em uma série de informações, ela gera uma nova informação. Ela cria algo que não existia naquela base. Então, quando eu pergunto alguma coisa lá no ChatGPT, ele se baseia na informação que ele tem à disposição dele, né? Que são milhões e milhões de sites e informações públicas do qual o ChatGPT tem acesso. O número pode não estar exato aqui, mas é na casa de 30 bilhões de variáveis que ele usa para poder compor uma resposta. Uhum. Então, aquela resposta que ele cria, é como o nome diz, ele gerou aquela criação, aquela resposta. Ele criou algo novo a partir desta base que estava à disposição dele. Então, esse é o conceito de IA generativa. Aí você tem um uso de conversação, que é esse exemplo do ChatGPT, público, onde você usa dados que estão à disposição na web de forma geral. E agora a gente tem visto já aplicações empresariais. Então, que estão baseadas em informações dos sistemas da empresa, do contexto daquele cliente ou daquele grupo de clientes, dos serviços da empresa. Então, de uma forma mais privada, usar o conceito semelhante para eu poder atender um cliente. Então, eu vou fazer uma identificação de um cliente numa chamada. O senhor Marcos, o senhor tem aqui o seu nome, seu RG, me diz o nome da sua mãe, etc., para saber que você é você. Essa identificação positiva já pode ser feita hoje a partir de uma interação com a máquina. Sim. Né? Pode ser por chat ou por voz, inclusive. Né? Porque ele já vai conseguir entender o que você está dizendo para ele, bate contra um banco de dados que a empresa já tem para fazer a identificação positiva. Né? Se você pensar que... Eu estou dando só um exemplo de um processo muito simplesinho que a gente passa com frequência. É um processo que demora 30, 40 segundos para fazer. Se você pensar isso em milhares de interações num dia,
Isso já tem um peso importante. Né? Quando a gente está falando de rentabilidade ou de eficiência, é esse tipo de coisa que a gente está dizendo. É trazer para as empresas o uso da IA aplicada a processos práticos que tragam ganho de eficiência. Né? Quando eu olho para um processo de fraude, por exemplo, de fraude numa transação financeira, né? Quanto mais eu tenho esse tipo de conceito aplicado, baseado no histórico, baseado no padrão, eu consigo interpretar aquela transação que está acontecendo naquele instante e colocar um score de risco para ela, dizendo se aquela transação tem uma chance grande ou pequena de ser uma fraude, e isso fazer um tratamento a partir da IA. Eu faço um tratamento daquele score e tomo a decisão de autorizar ou não autorizar aquela transação em tempo de autorização. Estamos falando tudo isso acontecendo em 2 segundos, 3. Né? Então, aqui são usos bem objetivos, práticos e empresariais. Né? Os usos públicos são esses que a gente já citou, já tem, né, os casos mais emblemáticos aí de gente colocando o ChatGPT para escrever código proprietário da empresa e, obviamente, isso vira público depois. Né? Tem várias situações dessas fronteiras não serem respeitadas aí. Sim. Boa. O Pedrão, acho que um pouco para vocês dois, né? A pergunta e como a gente tem tempo escasso, se a gente conseguisse traduzir isso um pouco dos exemplos práticos que vocês já estão vivendo, né? Ou seja, assim, como vocês estão conseguindo traduzir para vocês, na verdade, lógico que para vocês, mas principalmente para os clientes, B2B, B2C, mas exemplos práticos, assim, não só financeiros, né? Mas acho que financeiro é uma consequência, mas de produtividade, de velocidade, né? De ganho de escala, de ganho de segurança, enfim, como vocês conseguem traduzir? Eu sei que acho que nas apresentações públicas lá de RI já tem um caso ou outro, mas para deixar registrado assim, aqui, cada uso da inteligência artificial no ganho de produtividade, rentabilidade, velocidade, segurança, né, seja para vocês, mas principalmente para o cliente e para o cliente final, né, o famoso não só o B2B, mas quem está lá na ponta, como você fala assim, pô, eu quero fazer uma contestação, você não vai ficar olhando para o celular assim, atualizando, né, fala, pô, e a contextualização? Não. Ou contestar, desculpa. Contestar uma compra, né? Você quer receber seu dinheiro de volta e pronto. Né? Ou ter uma resposta assim, ó. Peraí, travou, ou seu cartão, alguma solução, né? Sim. Rápida, eficiente. Ou fraude, fala assim, pô, trava meu cartão rápido, de uma forma geral. E acho que assim, aqui no Brasil, infelizmente, é uma referência circular, né? A gente tem um nível alto de fraudes, né? Mas ao mesmo tempo a gente aprende muito com as fraudes passadas rapidamente, né? E isso pode ser um lado bom também da história, né? Sim. Aí vocês me corrigem se estiver errado, mas, por exemplo, eu uso aqui iPhone, tem uma ferramenta, não sei se é se desenvolver, você sabe, se foi desenvolver só para o Brasil, só para a América Latina, mas desenvolver uma ferramenta aqui que é uma configuração que você faz, aí você escolhe os lugares seguros, né? Sim. E eu acho que essa ferramenta foi só para o Brasil, ou tão testando. Inicialmente só para o Brasil. Isso. Então, é justamente isso, assim. A gente pega o nosso ambiente, que é um ambiente rápido em tecnologia, né? Mas também necessita a gente estar sempre aprendendo todos os dias para, né, evitar inadimplência, evitar fraude, enfim. É um pouco disso. Então, como vocês conseguiriam traduzir em números ou exemplos práticos, né? Eu vou pegar aqui o início, falar um pouquinho, né, do que a gente já fez, e aí vou depois pedir para o Fabiano falar um pouco do que está pela frente aí, né? Mas assim, acho que como exemplo prático, né, por a gente permear 2 grandes universos operacionais, né, então tanto a parte, né, de infraestrutura para os serviços financeiros propriamente ditos, mas também um arcabouço de outros produtos, né, que são necessários para você operar bem esse primeiro ecossistema. Então, programa de fidelidade, toda a parte de atendimento ao cliente, a parte de automação de processos. Então, a gente permeia vários universos dentro da CSU, né? E eu acho que o grande desafio original para a gente foi a gente contra a gente mesmo. Sim, né? Sim. Como que a gente fazia, como é que a gente ia passar a fazer melhor, né, mais rápido, mais eficiente, aquilo que a gente já oferecia, né, para os clientes finais. Então, a gente entrou nesse mundo de hiperautomação, né, de processos, né, que é diferente de automação, né, porque justamente na hora que eu acoplo o AI, Machine Learning, entre outros conceitos, dentro desse mundo de automação, você cria esse bloco de hiperautomação
que permite justamente que não seja uma automação pura e simples, que é simplesmente repetir um processo que era feito manual, só que agora é feito de forma automatizada. Você passa a interpretar, repensar processos, você passa a atuar de uma outra forma. Então esse conceito a gente aplicou para a gente, né? Acho que esse foi o primeiro grande desafio que a gente se propôs. Poxa, a gente pega o mundo lá de processamento de cartões, né, que foi como a CSU nasceu, há 6, 7 anos atrás, você mandava a fatura, né, do cartão de crédito para casa do cliente. O próprio cartão, ele era cartão plástico, né? O atendimento, você tinha uma jornada de atendimento, que é o que você comentou. Você ligava na central, você tinha que repetir 7 vezes lá o seu CPF, e aí o operador ele ficava navegando entre 10 sistemas diferentes. Uhum. Então, o nosso primeiro desafio foi como que eu aplico para esses produtos, né, que já estão aqui dentro de casa, esses conceitos de forma a alavancar, né, a nossa eficiência e produtividade. E acho que a resultante, né, hoje você pega, né, os nossos processos, depois eu falo, né, do aspecto financeiro, mas pensando pelo lado operacional, você pega a ganho de produtividade. Na média, a gente está falando de mais de 40% de ganho de produtividade. Taxas de erro caem em 95%, ou seja, ele quase vai a zero. Uhum. Né? Quando você pensa em time of resolution, né, justamente o tempo que você leva entre uma abertura de uma demanda até você, de fato, concluir, cai em 80%. Taxa de aprovação, né, de transações, né, de cartão, por exemplo, né, o acréscimo chega a 10 pontos percentuais. Né? Então, assim, é muito relevante, né, o impacto do ponto de vista de operações. Né? E aí, obviamente, consequentemente, é muito relevante o impacto para o meu cliente e mais relevante ainda o impacto para o cliente final. Uhum. Agora, e isso explica, né, quando muita gente me pergunta assim, pô, mas como é que a CSU, né, saiu, né, de uma margem EBITDA, por exemplo, de 20% para 35%. Como é que o lucro da companhia multiplicou por mais de 3 vezes em 4 anos? Uhum. Por conta disso aqui, né? Porque a gente hoje processa um volume muito maior, né, do que a gente processava há 4 anos atrás, só que a gente precisa de menos recursos para fazer essa mesma atividade. Então, aquelas rotinas repetitivas, manuais, né, múltiplos sistemas, isso tudo cai por terra, né, justamente por conta dessa etapa de hiperautomação. Tá? E tem muita coisa pela frente, então vou deixar o Fabiano falar, né, porque aqui eu acho que a gente se propôs muito a resolver para a gente. Uhum. Só que agora a gente entra numa fase 2, que é, poxa, a gente fez um negócio tão bacana, né, que está gerando tanto resultado, por que eu não transformo isso aqui agora de fato num produto e dou para o meu cliente a oportunidade dele ter essa experiência, né, muito aprimorada, não só nos produtos que a CSU já provê para ele, mas para tudo aquilo que ele precisar, né, dentro das suas próprias operações. Produto esse que já está com a versão 2.0 sendo trabalhado. Olhando para frente é isso, né? Se tiver, tá rodando em cliente ou não? Já está rodando em alguns clientes nossos, né? Essa versão inicial dele, vamos dizer assim, já com esses ganhos que o Pedro citou, são ganhos reais o que ele está falando, não são projeções, são ganhos que a gente já aferiu no dia a dia da operação. E o que a gente está vislumbrando é, nessa jornada, né, aplicar a IA na identificação de melhorias. Então, quando eu tenho processos que são repetitivos, a IA vai estabelecer um conhecimento profundo dos padrões desses processos e propor melhorias. Eu identifico gargalos, pontos de vai e vem de um processo, etc. Então, aquilo que em um dado momento do passado foi feita a reengenharia de processos, agora a gente está fazendo isso de uma forma muito mais fluida. Então, esse é um caminho. O outro caminho é eu agregar a IA generativa nas interações com o cliente. Então, eu deixo de ter um ser humano fazendo, por exemplo, o que eu trouxe aqui, a identificação do cliente. Sim. Eu não preciso ter um ser humano falando para você, tentando identificar se você é você, perguntando dados básicos ali. Eu posso muito bem ter a IA generativa fazendo isso. E deixo um ser humano para tratar de algo mais sofisticado, de algo mais complexo, né? Para entender muitas vezes a dor do que você está sentindo ali para poder direcionar. E um terceiro ponto é usar a IA para ajudar esta pessoa que está te atendendo, esta pessoa que está te suportando. Eu coloco a IA para turbinar o conhecimento, as ações que essa pessoa pode ter. Então eu uso a IA como
um cérebro biônico daquele operador, daquele analista que vai estar te atendendo. Então eu tiro as atividades repetitivas, eu tiro as atividades corriqueiras e ainda coloco um suporte para acelerar a tua capacidade de resolver o problema do cliente. Então, com isso, é a próxima fronteira que a gente está vislumbrando aí para esse processo de hiperautomação. E isso, assim, Marcos, assim, só deixando um pouco mais evidente, o que acontece? Quando você para olhar hoje, né, o portfólio que a CSU ela detém, por conta justamente desse ferramental, eu saio, né, de uma empresa que atendia banco, sim. cooperativa de crédito, seguradora, varejo, eu passo a atuar com qualquer um. E eu acho que o mais interessante, se a gente somar os dois movimentos, né, se a gente passa a atuar resolvendo as esteiras, né, as tratativas, os relacionamentos que uma empresa tem, seja online ou offline, com aquele cliente final, e somando a tua pergunta lá de trás, de que essas mesmas empresas não querem parar no seu core, elas querem ir além e começar a oferecer serviços financeiros, é exatamente a jornada que a gente quer percorrer, né, com essas empresas. Então eu entro, arrumo, né, o que ele tem lá de dificuldade de gestão no dia a dia na operação dele, não tem nada a ver necessariamente com finanças, e gradativamente, até por eu estar integrado sistemicamente a essa empresa, passar a conhecer aquele usuário final, eu consigo até direcionar melhor a oferta de serviços financeiros que ele já quer ter, né? Então, eu basicamente começo a subir na escala de valor, né, com essas companhias. Então, para a gente, isso se tornou uma mudança estratégica muito relevante. Muita gente às vezes pergunta, então vocês viraram uma empresa de hiperautomação? Não, eu continuo sendo uma empresa de serviços financeiros, mas essa mudança, né, nessa estratégia de entrada no cliente, de aproximação do cliente, você começar a abarcar vários outros produtos, você não vai encontrar, né, nada no mercado, né, similar. Tá? Então, é aqui que a gente está focando os nossos esforços. E às vezes serviço financeiro a gente pensa muito no B2C, né? Mas às vezes pode ser um serviço financeiro dentro de um conglomerado, né? Por exemplo, sei lá, uma Coca-Cola. Tem seus distribuidores, seus fornecedores, seus parceiros. Exatamente. Né? Até, lógico que pode chegar na ponta final, mas também pode ficar... Você tem muito dinheiro transitando dentro de uma Ambev, né? Entre as marcas, entre os distribuidores. A seguradora com seus corretores, né? A indústria com os seus distribuidores e com os seus lojistas, e assim por diante. Você tem essa oportunidade muito ampla. Porque a gente pensa, acho que justamente essa transformação digital da CSU, né? Para quem acompanha a CSU desde o IPO, a gente pensava justamente isso, com a cabeça do B2C final transacionando via um cartão de crédito, né? Perfeito. E talvez isso seja, lógico, que o DNA ainda, né, da companhia, mas daqui para frente prestando serviço independente da transação que ocorra. Né? E usando esse DNA da melhor maneira. É um DNA de serviços de missão crítica, que também são aplicados a essa nova realidade. É um DNA de segurança da informação, que é super importante nesse cenário. Né? A gente está lidando não só com informações financeiras, mas com dados cadastrais, com dados sensíveis ali perante a LGPD. Então você tem toda essa base que a gente constrói esses serviços em cima. Né? Pô, muito bom, obrigado pelo papo, passa muito rápido. Vou deixar o Fabiano, o Pedrão com certeza vai puxar a sardinha para ele, mas deixa os contatos, né? Acho que o contato mais fácil para se comunicar é via através do Relações com o Investidor, mas também tem os contatos institucionais, né? No mesmo endereço, para quem quiser. Provavelmente também tem gente que vai através do RI para procurar conhecer mais a parte institucional, né? Enfim. Mas acho que o melhor canal talvez seja o do Pedrão mesmo, né? O Fabiano vai ficar bravo aqui, mas deixa deixa os contatos aí, site, enfim, outras redes sociais, como encontrar, registrar, né? E lógico, quem quiser não só de relações com investidores, mas quiser conhecer mais a companhia, serviços prestados, acaba virando um canal de comunicação também, né? Não, com certeza. Acho que a gente está sempre à disposição, né, para tirar dúvidas, falar um pouquinho mais sobre o que a gente está planejando, sobre a nossa estratégia. Então, a hora que precisar, né, os principais contatos sempre vão acabar sendo o RI mesmo. Então, né, o site ri.csu.com.br
ou o próprio e-mail ri@csu.com.br, né? Então tá fácil, né, de decorar. E, obviamente, tem muita informação também no nosso site institucional, csu.com.br. Então, é bem simples aí de achar a gente. E é isso, assim, acho que a CSU é uma companhia, né, que se propõe, de fato, né, a tá aí ajudando a transformar a indústria financeira. E, cara, a gente tem tanta coisa acontecendo que se a gente não estiver perto, né, das pessoas, ninguém vai entender o que a gente está fazendo. Então, contem com a gente no que precisar. Boa. Fabiana, deixa um recado final também. E aí eu queria fazer também uma última pergunta. Para entender, assim, lógico que acho que a companhia está fazendo, os clientes estão fazendo, mas para entender, assim, se você vê também essa parte de regulação, né? Se já estamos prontos, tem ainda passos para evoluir, ou se, acho que qualquer mercado também isso é natural, né? Sai na frente, depois vem a regulação em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo o nosso mercado financeiro especificamente é muito bem regulado, né? Então, só para a gente terminar aqui, um pouco dessas próximas tendências em tecnologia, né? Em evolução, que acho que tem muita gente, vocês, vários outros players acelerando muito, né, o crescimento, a vanguarda, enfim, querendo fazer. Acho que talvez até para mundialmente, mas principalmente na América Latina, o Brasil é muito vanguardista, sai na frente. Então, entender um pouco isso, né? A tecnologia, vocês, os players, e um pouco junto com regulação para a gente terminar aqui. Eu aproveito a provocação para dizer que mundialmente, sim. A gente tem um cenário tão desafiador que a gente acaba tendo que desenvolver alguma coisa que não é tão comum em outros lugares e acaba virando referência. O exemplo do Pix foi muito dito aí, e é fato, né? Mas não só o Pix. Lá atrás a gente criou o DDA, né? Que era o débito direto autorizado, né? Os boletinhos ali e tal, que já foi um sistema super interessante ali para facilitar, né, esse dia a dia. Então tem vários outros exemplos ali. Acho que do ponto de vista de regulação, toda a regulamentação que a gente tem, a gente já tem um arcabouço bastante profundo e completo, e que é aplicável nessa nova realidade de forma muito direta. O que a gente está propondo aqui não é uma ruptura, né? Tem evoluções acontecendo, né? Sim, existe uma discussão mais filosófica da aplicação da IA. A IA, como todo bom software, ela pode ter viés, ela pode ter discriminação, ela pode ter, eventualmente, traços negativos na condução de uma comunicação, de um processo, de uma decisão. Eu posso tomar uma decisão de crédito enviesada porque a IA foi treinada com dados que tinham um determinado viés. Então, é essa preocupação que está sendo discutida hoje em dia. Não uma regulamentação do serviço em si, porque eu acho que isso a gente já tem bastante forte, mas de que maneira a gente consegue monitorar, governar melhor as IAs para que elas sejam mais inclusivas e que não tenham tantos pênaltis ali do ponto de vista da atuação, né, nos seus processos, nos seus usos ali, né? Então, acho que essa é uma grande preocupação. Grandes empresários, Elon Musk e outros, estão puxando essa conversa, mundialmente falando, né? Aqui no Brasil tem alguns expoentes trazendo essa discussão. Então, acho que é um caminho que ainda tem por evoluir. Boa. Bom, pessoal, muito obrigado, muito gentil. Tempo passa rápido aqui. Vamos marcar outros encontros. Obrigado novamente. Então, quem quiser saber mais, ri.csu.com.br. Isso aí. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Pedrão. Até o próximo encontro. Esse aqui foi nosso SaraCast especial com a CSU, né, com o Pedro Alvarenga, que é RI, diretor de Relações com Investidores da CSU, e o Fabiano Drughetti, que é CTO, né, COO, né, da CSU Digital. Procurem sempre os canais oficiais ri.csu.com.br e a gente se vê aqui no próximo SaraCast. Até mais. Tchau!